Olá, boa tarde. Boa tarde, alunas, alunos, formandos. Olá, pedagogos, pedagogas. Estamos aqui nessa tarde com o nosso convidado, professor Arthur Viana Ferreira. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor, que conduzirá a nossa live. Eu tenho certeza que teremos uma tarde maravilhosa, com muitas reflexões. O professor Arthur é professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Ele também é professor adjunto do Departamento de Educação, do curso da UERJ, né? Doutor em Educação, coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão Fora da Sala de Aula, da UERJ, escritor de diversos livros, que inclusive eu recomendo muito, e ele provavelmente vai falar na sua live dos livros, né? Então eu vou citar alguns aqui. Dentro ou Fora da Sala de Aula, da editora CRV, Fora da Sala de Aula, Formação Docente e Pesquisa sobre Pobrezas, da editora Autografia, e Três Olhares sobre a Educação, da editora Pimenta. O objetivo da nossa live hoje é discutir um pouco o lugar da pedagogia, né? Especialmente nesse cenário desafiador, a educação como um lugar de incertezas. Não temos respostas prontas, acabadas, mas temos sim muitas reflexões e algumas vivências que ao longo da nossa caminhada, do nosso cotidiano, nós vamos compartilhando, nós vamos experimentando, e por isso nós estamos aqui hoje, né? Justamente para compartilhar com vocês as nossas vivências, as nossas expectativas e as nossas reflexões. Então, professor Arthur, vamos iniciar a nossa tarde. E nós vamos, então, primeiro ouvir o professor Arthur, vamos participar do chat. Eu gostaria que vocês participassem com perguntas, porque nós vamos, num determinado momento, lançar essas perguntas para ampliar ainda mais o nosso debate aqui nessa tarde. Professor Arthur? Obrigado a todos, uma boa tarde. Nessa tarde de terça-feira, queria agradecer primeiro o convite à professora Sandra Sierra, que é uma companheira, né, do curso de Pedagogia e também uma amiga pessoal, eu considero uma amiga pessoal. Nós trabalhamos muito juntos nessa universidade, na Unicarioca, que eu particularmente tenho no meu coração grandes recordações, né, do trabalho que realizei junto com os colegas e junto com os alunos. Eu tenho excelentes experiências dessa universidade, é uma universidade realmente que eu aconselho as pessoas, principalmente no curso de pedagogia, a estarem presentes, a fazerem os cursos, a se matricularem, porque realmente é uma universidade que preza pela questão da educação e principalmente desse lugar do pedagogo no mercado de trabalho. É uma universidade que tem esse diferencial e eu faço indicação mesmo dessa universidade, principalmente para aqueles que já estão no mercado de trabalho da educação, né, como professores de ensino médio, e depois que querem se especializar na pedagogia, como também aqueles que querem começar o trabalho na educação. A Unicarioca é uma universidade privada de excelência, e tem um foco, muito focada, muito centrada nesse aspecto. Então, eu queria agradecer o convite, eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde com pessoas que eu gosto, né, com um lugar que eu adorei trabalhar. Foram 5 anos na universidade. 5 anos. Então, eu tenho excelentes lembranças, eu não tenho uma vírgula para falar, sempre fui muito bem tratado em todos os aspectos, como profissional e como pessoa. Fui muito feliz e a universidade sabe que ela pode contar comigo para o que quiser. A Universidade Unicarioca, eu sou defensor dela. Né? Obrigada. Bom, e ainda mais para falar de um tema que é um tema que a gente está construindo. Eu já começo falando para vocês que é um tema de construção. O tema de falar do pedagogo pós-Covid-19, né? Até porque a gente tem que discutir, para começo de conversa,
quando começará esse pós-Covid, né? Nós não temos, nós trabalhamos com um sistema de incertezas. Então, o pós-Covid ele já está acontecendo. Ser pedagogo pós-Covid já é viver, né, o trabalho docente dentro do processo, vivendo dentro dessa realidade no qual nós nos encontramos. Então, eu acho que já é algo para a gente começar a esquentar as turbinas. A minha proposta é 30 minutos, 35 minutos, vocês me aguentarem, né, na minha fala, na minha conversa, e depois a gente abre para o chat, porque com certeza eu acho que devem vir perguntas muito interessantes. É importante que vocês falem as suas, não só dúvidas, mas os seus comentários, para que em cima dos comentários, tanto a professora Sandra quanto eu, a gente possa conversar e dialogar e fazer dessa live um momento agradável, aprazível, né, para todos nós, tá bom? Tem alguns slides que eu trouxe só para pontuar, né, porque como bom professor, né, a gente sempre tem uma coisinha para mostrar, assim, vamos mostrar para não perder a linha de raciocínio, né? Então, se puderem colocar já o slide que eu trouxe aí, viu? Coisa de professor, muito bem. Eu queria agradecer a Ana Paula e o Felipe também, que estão aí articulando esse. Obrigada, Ana. Obrigada, Felipe. Isso. Então, vamos começar, se puder passar o slide. Isso, né? Lembrando do lugar de onde eu estou, do lugar de fala, eu sou professor da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, na UERJ, né? Lá é que eu estou lotado, e de lá também faço atividades dentro da UERJ também em Maracanã, mas eu estou mais dedicado a essas questões, são questões, e agora no mestrado e doutorado, dentro dessa unidade da UERJ, né? E dentro dela, o meu grupo de pesquisa, ele se dedica a estudar a questão da pedagogia social e principalmente com as camadas empobrecidas. Ou seja, como é que se dá essa relação do pedagogo fora do ambiente escolar e dentro de instituições que são destinadas ao trabalho das populações que sofrem alguma dimensão, alguma situação de vulnerabilidade social. Então, nós temos não um grande problema, mas um grande desafio, né, e um lugar para se pensar também viver pedagogia, viver, né, o ser pedagogo, o ser que ensina, né? Então, vamos passar o slide aí, por favor? Isso. Eu queria trabalhar 3 pontos nessa meia hora, eu prometo que eu vou conseguir fechar os 3 pontos, né? Que são, primeiro, nessa pista de reflexão, falar o que é o trabalho docente, né? O que é o trabalho docente, porque é aquilo que caracteriza a profissão de pedagogo. Depois, o contexto social com o qual a pandemia se articula e nos articula, né? E as novas formas de se viver e de ser pedagogo a partir desse contexto da pandemia. Então, são 3 pontos principais que eu acho que valem a pena serem trazidos para a nossa discussão nessa tarde de terça-feira. Mas, para começo de conversa, não sei se vocês estão vendo aí, tem a foto, aí não é a Malévola, a foto é a foto vamos pensar na Branca de Neve e a madrasta dela, né? Eu sempre começo as minhas palestras contando uma história, né? Sempre contando uma história, um folclore, uma metáfora. Eu gosto muito de trabalhar com a metáfora e eu acho isso interessante. E eu queria trazer a metáfora da madrasta, porque quando a gente olha para e a gente lembra a história da Branca de Neve, o que acontece? A Branca de Neve, né, e os 7 anões, a gente sempre está muito preocupado com a Branca de Neve e os 7 anões e esquece da figura da madrasta. Até houve passado um filme em que a madrasta ela era a atriz principal, a personagem principal, né? Eu acho que era a Branca de Neve e o Caçador, ou uma coisa parecida. Esse filme hollywoodiano, mas é interessante porque a gente perde a dimensão da madrasta. A madrasta, ela tem uma preocupação muito grande, que é a preocupação com o que os outros veem nela. Essa é a grande dimensão da madrasta. A madrasta está presa no olhar do outro. Por isso que todo dia de manhã ela chega e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então, o olhar dela está sempre preso no que o outro está dizendo. E o mais interessante é que a madrasta, ela é bela. A madrasta não é feia. A madrasta, ela sempre é representada por uma figura de uma mulher madura, bela, mas sempre presa fora dela. Quando, em um determinado momento da história, o espelho responde que ela não é mais a mais bela, né? Ela entra em desespero.
E aí vem o grande erro da madrasta. A madrasta, ela não fica feia. Ela somente não é a mais bela. Agora é a Branca de Neve que é a mais bela. Mas a madrasta, continua sendo bonita. Só que ela não consegue suportar ver alguém que não seja, que tire o lugar dela, né? Ela não consegue reconhecer o que ela é, o que ela faz, e o que ela tem, e ficar presa no comentário do outro. E aí o que acontece na história que a gente lê, na história infantil, é que ela prefere ficar feia, prefere virar uma bruxa, e prefere destruir o outro do que valorizar aquilo que ela tem. Valorizar a beleza que é dela, não é a mais bela, mas ela continua sendo bela, né? Continua sendo a quem tem poder, porque Branca de Neve é jovem e ela continua sendo a dona do castelo, mas ela prefere perder tudo que ela tem, tudo que ela construiu, tudo que ela carregou por causa do olhar do outro que está de fora. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que isso tem a ver com o pedagogo, né? Eu acho que tem algumas pistas para a gente pensar. Nós chegamos no momento em que nós estávamos nas nossas certezas. O pedagogo faz isso, isso e aquilo outro. Nós éramos os mais belos para o espelho. Depois, quando veio a pandemia, esse espelho disse: você não é o mais belo, fique em casa, não vá trabalhar, agora tem um vírus, você está impedido de fazer aquilo que você sabe fazer. Então a gente tem uma postura agora. Ou a gente tem a postura da madrasta, que eu não sirvo mais, então agora não faço mais nada, problema, só quando a pandemia acabar, eu não vou fazer mais, eu não vou me reorganizar, eu não vou pensar em novas estratégias, problema da Branca de Neve. Ou eu posso fazer aquilo que a madrasta não fez, saber reconhecer aquilo que eu tenho, a beleza, que pode não ser a beleza e nem a estratégia melhor nesse momento, mas é aquilo que eu tenho, e a partir daí continuar dono do meu castelo, continuar dono do meu saber, continuar dono do meu trabalho, e fazer coisas diferentes com o outro, que também é uma outra coisa que a madrasta não soube fazer. Ela estava só, e sendo somente ela bela, né, não conseguia administrar as relações. Nós, sabendo o que nós temos e sabendo a nossa potencialidade, nós podemos construir novas formas de sermos belos. E eu acho que é a partir daí que a gente tem que começar a pensar. A pandemia, ela vem dizer para a gente: olha, o seu trabalho agora não está servindo muito, não. Presencialmente você não pode exercê-lo. Mas, por causa disso, eu não vou exercer o meu trabalho? Eu vou preferir ficar feio? Eu vou preferir destruir? Não. Ou eu vou me reorganizar para fazer o melhor que eu tenho? Então, eu acho que é o grande lance da gente olhando para o espelho da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa profissionalidade, entender, então, o que eu posso fazer e como eu vou me reorganizar para viver o que eu falei no começo. Não o pós-Covid, mas o processo que o Covid desencadeia em todas as relações sociais. E, trazendo um autor finlandês, Hans Venotto, né, sabemos que toda relação social é uma relação pedagógica. Logo, se as relações sociais mudaram por causa do Covid, ou estão mudando por causa do Covid, e vão continuar mudando depois que conseguirmos uma vacina, também as nossas práticas educativas vão ter que mudar nesse processo, tanto agora quanto lá na frente. Então, a ideia de mudança no processo é um primeiro elemento para sermos pedagogos na vivência do Covid, seja ele durante a pandemia ou pós-Covid, até porque a gente não tem essa determinação muito clara do que seria o pós-Covid, né? Ou quando é que começaria o pós-Covid, que é uma pontuação que o povo que fala da modernidade, pós-modernidade, contemporaneidade, também tem uma dificuldade muito grande de situar o que é pós-moderno e o que é contemporâneo, né? Então, o pós, o sufixo pós, o prefixo pós, ele tem um problema muito grande, que é quando é que começa, termina, né, algo. Então, o primeiro ponto seria esse: se eu olho para o espelho da minha realidade e o espelho diz: o seu trabalho não está legal, né? Agora temos um vírus. Primeira coisa que a gente tem que olhar e reconhecer, que foi o que a madrasta não reconheceu, é a nossa potencialidade, o nosso trabalho docente. Então, vamos colocar aí o slide do trabalho docente, é a nossa primeira pista de reflexão.
Bom, para fazer a reflexão sobre o trabalho docente, eu vou trazer um autor ou dois livros, e aí eu trago dois autores, que é o Maurice Tardif e o Claude Lessard, com dois livros clássicos, que são Saberes Docentes e a Formação Profissional, e o outro livro, que é O Trabalho Docente. Já vi que a Sandra gostou. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já sabia, por isso que eu trouxe. E aí os dois livros, esses dois autores, tanto o Maurice, o Tardif, quanto o Lessard, em livros diferentes, e eles trabalham juntos, o que eles vão trabalhar? O que é característico do trabalho docente e que deve estar presente na formação do pedagogo, na formação daquele que se dedica ao ensino-aprendizagem. O primeiro elemento que eles recordam é que trabalho docente é uma profissão. E sendo uma profissão, e aí a gente pode até recordar o Paulo Freire, né? O Paulo Freire falando que professora sim, tia não, que é aquela ideia de que nós não estamos fazendo um favor à sociedade, nós não estamos educando por vocação ou missão, nós somos profissionais. E como uma profissionalidade, nós temos que compreender quais são as transformações da sociedade atual para reorganizar o nosso trabalho. Nós podemos trabalhar, sim, porque gostamos, porque amamos os seres humanos, porque queremos uma sociedade mais equitativa, porém, é nossa responsabilidade não entregar a essa chave afetiva apenas, mas também pensar e olhar como é que eu organizo o meu trabalho e a partir de que situação social eu organizo o meu trabalho. Então, esse é o primeiro elemento. É isso que é entender a nosso trabalho docente como profissão. Depois, o que nós trabalhamos ou ensinamos, o nosso trabalho ele é relacional, ou seja, nos damos com seres humanos, com eles e para eles, né? Versando sobre os seres humanos. Então, o primeiro elemento, né? Às vezes a gente fica muito preso na ideia do quê? Na ideia do conteúdo. Agora, por causa da pandemia, os conteúdos do currículo estão prejudicados. Eu falo muito para os meus alunos na UERJ, sejam da graduação ou da pós-graduação, que eu falo que qualquer Google é melhor do que eu. Eu falo assim, qualquer Google é melhor do que eu, qualquer biblioteca é melhor do que eu. Lá está todo o conteúdo, todo o conteúdo. Vocês veem, as pessoas vão participar da minha aula para me ver. Aí eles falam até que eu sou meio vaidoso. Para te ver, né, professor? Vocês vão vir na aula para me ver. Por isso que vocês vão ficar reprovados se vocês não participarem das minhas aulas. Eu tenho problemas, eu preciso ver pessoas, né? E por que eu falo isso brincando? Porque, na verdade, o nosso trabalho docente é um trabalho relacional. Eu estou em relação com o outro. Há alguém que fala que eu professo um conteúdo, por isso eu sou professor, né? Então, nós estamos trabalhando com uma dimensão que é uma dimensão entre seres humanos. E aí eu já emendo no outro ponto que os dois autores falam, que é um trabalho docente que versa sobre os seres humanos e que, por isso, tem dois aspectos fundamentais. O cognitivo, que é o conteúdo, que eu sempre falo que é a desculpa que eu tenho para encontrar com o outro. Eu vim na aula de psicologia. Psicologia é a desculpa para se encontrar comigo, para a gente conversar sobre um texto que nós dois lemos. Essa é a ideia da aula, né? O cognitivo, né? E ele é interativo. E no interativo, eu tenho que trabalhar essa dimensão do quê? Da dimensão da afetividade. E aí eu posso até clamar autores como Rivalon, né? Que vai falar assim, esse conhecimento, a cognição, ela não vem separada do afeto. Aquilo que move o ser humano em relação a uma realidade concreta. Aquilo que afeta o ser humano para que ele possa se afastar ou ele possa se agrupar aos outros seres humanos e à realidade na qual ele está imerso. Então, o nosso trabalho docente ele tem esse poder ou essa razão de ser. Por isso é que, como outro ponto, ensinar é um trabalho complexo. Ele é um trabalho complexo. E aí o interessante é isso, é que como na escola, né, ou no trabalho do pedagogo, a gente vê apenas partes, por exemplo, a professora Sandra Sierra é coordenadora, né? O outro é o professor, o outro é o supervisor, o outro é o orientador, o outro é o diretor ou a diretora, né?
Então, significa que eles estão fazendo só direção, coordenação, aula, supervisão ou orientação. Não existe isso. Os trabalhos estão integrados. Quando eu estou na direção de um colégio, eu estou, ao mesmo tempo, também supervisionando, orientando, coordenando, ensinando, né? Quando eu estou na orientação, eu também estou dirigindo algumas atividades. Então, o trabalho ele é muito complexo. A linha, não tem nem linha tênue de uma atividade e de outra. Fazemos o todo, trabalhamos em relação ao todo e em colegiado. Por mais que eu feche a porta da minha sala de aula, ou eu feche a porta da oficina que eu trabalho como educador social, né, eu estou em relação ao todo, à instituição, né, ao grupo. Eu não tenho como fazer o trabalho enquanto pedagogo, enquanto professor, pensando somente no seu conteúdo ou na sua relação com o aluno. Todas as relações estão reorganizadas e intrínsecas entre elas. Por isso é que a gente deve buscar sempre uma flexibilização. A flexibilização que vai caracterizar o quê? Vai caracterizar esse momento, né, de nós pensarmos sempre o trabalho docente como algo relacional. E por isso também esse trabalho docente vai se transformar em momento de experiência. É muito interessante, porque a gente não tem noção disso. A gente acha que um bom professor é apenas aquele que tem muito conteúdo, e não é. O bom professor ou bom pedagogo, aquele que está envolvido no processo de ensino-aprendizagem, é aquele que articula o conhecimento com a experiência. E a experiência, ela é dada na relação. Nós somos uma profissão da relação social. Não tem como fugir, né? E mesmo quando nós estamos fazendo pesquisas, por exemplo, na UERJ, as nossas pesquisas são para relações sociais. Em relações sociais. E versam sobre relações sociais. Porque não tem ensino-aprendizagem sem isso. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer. A partir daí, a gente, encarando o trabalho docente nesses aspectos, a gente pode passar para a segunda pista, no próximo slide, que é entender que o contexto, a pandemia, ela traz um novo contexto para a gente se vivenciar. Que contexto é esse? Um contexto que mostra pelo menos 3 elementos fundamentais, né? A fragilidade do ser humano, né? Ou seja, nós somos seres fracos. Outro dia eu recebi aqueles posts, aqueles memes, sei lá como é que se chama em WhatsApp, de uma criancinha falando assim, como é que a gente não consegue arranjar a vacina para um bichinho que morre lavando as mãos? Ou seja, eu faço essa pergunta infantil, mas né? Ou seja, não temos uma vacina para um vírus que a gente o tempo todo evita pegá-lo lavando mão e colocando uma máscara. Porque nós somos frágeis. De uma hora para outra, de março até hoje, quem imaginaria que até hoje estaríamos vivendo essa realidade, né? Que aí me mostra uma outra face da vida do ser humano, que é a seguinte: nós não temos controle sobre as coisas. Nós temos um pseudo-controle sobre a realidade, mas nós não temos esse controle total, né? A fragilidade humana está baseada muito nesse elemento, de que nós, o tempo todo, temos a ilusão de que controlamos a realidade, e, na verdade, é a realidade que nos controla. Eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, que o Luiz Felipe Pondé é um filósofo, e ele fala o que é o ser humano. O ser humano, ele é um cérebro atado a um estômago. E eu acho muito interessante essa definição dele. Por quê? Porque nós somos um cérebro, então temos todo o conhecimento, potencialidade, motivação, porém temos necessidades básicas, fisiológicas, que muitas vezes vão interferir nesse pensar, nessa forma de agir sobre o mundo. Se com o cérebro, né, no alto da nossa cabecinha, podemos ver longe, com o estômago, nós produzimos o básico para poder manter de pé essa cabeça. Então, nós somos seres da fragilidade social. Nós somos seres fragilmente... E, aliás, o social nos ajuda a viver essa fragilidade do individual. Porque nós somos homo sapiens sapiens, porque descobrimos uma coisa que as outras espécies não descobriram, que nós vamos viver mais se vivemos em grupo. As outras espécies talvez não conseguiram perceber isso, mas nós só conseguimos o lugar onde estamos porque aprendemos a viver em grupo.
com todos os problemas que é viver em grupo, tá? Viver em grupo não é legal, assim, tão divertido assim, mas é aquilo que nos trouxe até aqui. Então, ser frágeis, ser pessoas frágeis é da constituição do ser humano. Um outro ponto que é interessante nós trazermos para ficar claro é o seguinte, é a elasticidade social. O Boaventura Santos, né, que é um autor também muito querido, ele escreveu um livro que tem que ser cabeceira de todo mundo, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. Esse livro está grátis na internet. Vou até repetir, A Cruel Pedagogia do Vírus. É só colocar no Google, está grátis, pela Boitempo. Grátis. 50 páginas. Todo mundo tem que ler esse livro. É um livro maravilhoso, que vai falar sobre isso, sobre essa capacidade, essa modificação que o vírus traz à nossa realidade, e ele vai falar que o vírus trouxe ou empurrou para que a gente pudesse viver uma elasticidade social, ou seja, os modos de viver, trabalho, consumo, convivência, né, que antigamente tinha uma característica rígida, né, ou seja, trabalhamos somente desse jeito, consumimos somente dessa forma, ou na hora de morrer temos que fazer essa coisa. Caiu por terra. Hoje nós trabalhamos de forma remota, hoje nós consumimos pela internet e o cara vem entregar na nossa casa a comida e tudo aquilo que a gente necessita, a gente não precisa mais sair de casa, e até a nossa despedida dos mortos mudaram, porque a gente não pode fazer mais aqueles velórios ou aquelas despedidas que gostaríamos de fazer. Então a pandemia, ou como qualquer outra pandemia, é uma coisa que o Boaventura Santos traz. Essa novidade não é do corona, essa novidade é de todas as pandemias. Pense na gripe espanhola, né? Na gripe espanhola também. Ou seja, ela trouxe mudanças e transformações drásticas, radicais, e que a gente precisa estar trabalhando a partir disso. As ideias conservadoras, muitas vezes impostas por nós mesmos, né? Temos que ser os mais belos. Isso é a madrasta total, né? Tem que ser desse jeito. Caiu. Agora nós podemos criar novas alternativas, ou temos que criar novas alternativas dentro de processos políticos democráticos. Porque, aliás, como diz o Boaventura Santos nesse livro que está passando aí o tema, ainda bem, obrigado, Ana, porque colocou o nome do livro. Eu acho que esse livro ele é fundamental para a gente ler, né, recente, saiu agora, e é gratuito, né? Nós vamos ser cada vez mais democráticos se soubermos viver as transformações drásticas que esse vírus nos coloca para que a gente possa viver, né? E aí fica a pergunta, e outra coisa, que é o último ponto, que também foi tirado do livro do Boaventura, que se chama na parte do capítulo, acho que é o último capítulo, acho que é o terceiro ou quarto capítulo, que se chama Viver ao Sul da Quarentena. O que é o viver ao sul da quarentena? É que o vírus é o mesmo, o corona é o mesmo, só que as formas de viver com esse vírus é diferente. Como é que é fazer o isolamento ou distanciamento social morando no lugar X e morando no lugar Y? Vamos pensar ou dar nomes. Como é que é fazer o distanciamento social morando na Barra da Tijuca e o outro morando na Rocinha? São bairros diferentes. E não estou falando até por questões econômicas ou sociais, estou falando são bairros diferentes. A organização geográfica da Barra da Tijuca é uma, a organização geográfica da Rocinha é outra, independente da questão da economia. A organização do bairro, não, ou o meu bairro, que eu moro em Marechal Hermes, a organização do bairro de Marechal Hermes, que é um bairro projetado de 1913, é uma. Ruas largas, arborizado, né, fluxo de gente. Outra coisa são bairros que foram crescendo ao longo das mudanças do cotidiano, da vida, né? Que também na Zona Norte, foram Costa Barros, Barros Filho, Irajá, ou seja, independente da questão econômico-social, né? Nós temos formas distintas de viver, né, a realidade. E aí você vai falar, o que isso tem a ver com o pedagogo? Tudo. Se eu estou preparando um trabalho remoto para os meus alunos, eu tenho que entender o aluno não como um ser humano universal. Porque esse aluno ele vai morar em Marechal Hermes,
mas esse aluno também vai morar em Barros Filho, ou Costa Barros, ou Madureira. E eu não sei qual é a realidade que ele está vivendo. Como é que ele tem acesso às tecnologias e à informação digital, né, aos materiais que eu estou proporcionando para eles. Então, as formas de viver, né, a realidade dentro dos grupos sociais mostram tipos de discriminação. E aí, quando eu falo discriminação, é a respeito da diferença, realmente, que existe entre nós. Todos somos seres humanos, temos os mesmos direitos, porém, a forma de viver a igualdade é distinta. Preste atenção, a forma de viver a igualdade é distinta. Talvez seja por isso, e eu não sou da área do direito, mas talvez seja por isso que um dos princípios do direito é tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Porque eu não posso tratar uma pessoa, né, com X da mesma forma que eu trato com Y, porque eu tenho que ver qual é a realidade que essa pessoa está tendo. É por isso que existem as cotas e as políticas afirmativas. Eu não posso tratar uma pessoa da mesma forma que o outro por uma dimensão de acesso. Então, como o vírus, ele não vem trazer isso, ele vem só exacerbar essa vivência. Nós já estávamos vivendo isso, as discriminações, só que agora elas estão mais abertas, acesas, né? E aí a pergunta é como é que é ser um profissional da educação para atender essa realidade, né? E aí eu vou para o meu último slide, já indicando também para o final da minha apresentação, ou do começo de conversa, que é as novas formas de ser pedagogo dentro dessa realidade pandêmica. Entendendo que pós-Covid é o processo desde o começo da pandemia até o momento que a gente não sabe qual vai ser e que nós vamos precisar dar respostas educacionais ou nos nossos processos educacionais fora e dentro do ambiente escolar, né, para aquilo que está acontecendo de elasticidade social, de discriminação, da vivência da realidade e da fragilidade do ser humano. Primeiro é trabalhar a ideia de que há tempos diferentes de formação. E para isso eu trago um autor que eu gosto muito, que é Gaston Pinault. Gaston Pinault tem até um livro chamado A Temporalidade na Formação, e eu acho isso muito interessante, porque ele vai falar assim, não existe, a gente fica achando que formação o tempo da aprendizagem da formação é um só, e não é. O tempo da aprendizagem de uma pessoa aprender algo, ou construir algo como seu, como posse sua de aprendizagem, são 3, na verdade. São o processo de autoformação, heteroformação e eco- ou bioformação. E aí eu faço me explicar o autor. Né? O que é a autoformação? É o sujeito ser capaz de, por ele mesmo, construir o seu processo educacional. Então, quando eu estou na sala de aula, ou quando eu estou numa oficina de artes, ou quando eu estou acolhendo um garoto numa casa de acolhimento, né, de acolhida enquanto profissional, ou trabalhando no Degase, ou trabalhando dentro de uma empresa enquanto pedagogo, os seres humanos, por serem seres individuais, têm os seus tempos, os seus times individuais também de formação. Então, muitas vezes, o trabalho do pedagogo vai ser o quê? Estimular, motivar o tempo individual de formação do indivíduo que está ali com ele, para que ele possa buscar a autoformação. Então, a dimensão da autoformação é como é que eu vou motivar o educando. Eu falo educando, eu falo tanto o aluno quanto aquele que não é aluno, né? Quem está no museu, que o museu está fechado, mas quem está dentro de uma empresa, quem está dentro de uma instituição, de uma ONG, né? Qual é o tempo desse aluno e as formas com a qual ele organiza a sua formação, a sua maneira de aprender. É uma ideia quase da metacognição, que é perguntar para o sujeito, como é que você aprende? Ah, eu sou mais visual. Ah, eu sou mais auditivo. Ah, eu sou mais sinestésico, eu tenho que escrever. Então, esse sujeito se descobrindo diante da construção do seu conhecimento. Isso é um tempo formativo. O outro tempo formativo é o que vem de fora, ou seja, o que é proposto para que ele possa aprender. E aí vai tocar na dimensão do profissional da educação e do pedagogo. Como é que ele se organiza para poder o quê? Para poder atender a demanda daquele profissional.
Se eu faço como a madrasta, eu viro uma bruxa, fico velha e vou oferecer uma maçã para Branca de Neve, para envenenar. Então, eu acabo envenenando o meu educando também. Se não, eu falo, não, é o que eu tenho, não sou o mais belo, mas são as ferramentas que eu possuo. Então, a partir dessas ferramentas, o que eu tenho? É um 3G? É um 4G? Então é com isso que eu vou trabalhar. Não, não tem 3G, então eu vou fazer uma Xerox, vou entregar esse material aqui. Então, posso passar um vídeo? É esse vídeo que você vai estudar. Quais são os elementos que eu organizo enquanto profissional para atender a demanda do sujeito? Essa é a dimensão da heteroformação. E depois a ecoformação, que tem a ver com reciprocidade. Isso é que eu gosto muito dele. A reciprocidade. Se você tem um sujeito que está se organizando para aprender, você também tem um sujeito que está se organizando para ensinar, isso só acontece efetivamente quando eu faço esse movimento, em que os dois se encontram, se separam, se encontram, se separam, quase como se fosse uma encenação social. Quase como se você entendesse encenação não como uma mentira, mas como a possibilidade de eu me relacionar com um sujeito dentro de um ambiente específico. Que ambiente passa a ser esse ambiente específico no momento de Covid, ou até pós-Covid? Conversava isso com a Sandra Sierra antes da live, né? A partir do virtual. Porque, por mais que a gente goste do presencial, a tendência é fazermos uma educação híbrida. Não tem como fugir disso. E eu vou falar para você, isso também não é novidade. Pensando no Boaventura Santos, isso já acontecia. Nós nos formávamos virtualmente, nós nos consultávamos YouTube e Google para poder fazer, nós nos formávamos numa dimensão EAD. Só que agora nós temos que reorganizar a nossa postura para que esse ambiente virtual se transforme no quê? Se transforme no novo ambiente de ecoformação, que não será EAD no parâmetro da modalidade EAD, que é específica, mas será numa dimensão remota. Na UERJ, e aí eu vou até fazer menção a quem eu ouvi primeiro. Eu ouvi da professora Anelice Ribeto, que trabalha no curso, na pós-graduação. Ela falava uma coisa muito interessante, que ela falava assim, eu não aceito chamar isso de educação à distância e nem de educação virtual. É uma educação presencial remota. Aí eu fiquei pensando assim, presencial remota, por quê? Sim, porque eu estou presente aqui. Eu estou falando, eu estou conversando. A gente vai conversar com a Sandra Sierra. Eu estou conversando com as pessoas. Então não é uma coisa gravada. Eu estou aqui. Eu estou de corpo e alma, eu estou falando com vocês. Sendo mediado por uma tecnologia, é o meu ecossistema novo, né? Mas eu estou presencial. Só que eu estou presencial de forma remota. Se a Sandra espirrar do outro lado, eu vou dizer saúde. Ou seja, eu estou presente no mesmo tempo, eu só não estou no mesmo lugar. Então, isso pode ser algo muito bom. A gente fica achando que não, mas pode ser algo muito bom para a gente enquanto pedagogo, né? Se nós soubermos trabalhar isso, não como EAD, não como virtual, mas como presente remoto. Eu estou presente na vida do outro, mesmo ele estando distante. E aí eu vou usar uma máxima que é da educação à distância. Eu trabalho há muito tempo na educação à distância da UERJ, lá no Maracanã, que é o CEDERJ. Sou professor de tópicos sobre a diversidade na educação, lá no Maracanã, né? E eu sempre falo, educação à distância não é uma educação solitária, é uma educação solidária. Eu tenho que me fazer solidário com o outro, né, que está lá em outro ambiente. Então, esses são os desafios. E, para terminar, a ideia de dois elementos que eu gosto muito, e a gente tem estudado muito isso na UERJ, com dois autores que são autores estrangeiros, europeus, mas que é uma das premissas ou políticas educacionais que eu carrego comigo, que é trazer novos autores para o trabalho, para se pensar a educação. O primeiro é a pedagogia da convivência, ou seja, a convivência é uma forma de também construirmos uma pedagogia, um relacionamento com as outras pessoas, e aí tem um autor catalão que fala muito sobre isso, na verdade ele dedicou a vida dele toda a isso, que é Jesus Jares, é um catalão, professor da Universidade da Catalunha, né? E o que seria isso? Conviver não é estar junto com o outro fisicamente. Conviver é lutar com o outro para que ele possa ter os mesmos direitos civis, humanos, relacionais
né, partilhados dentro de uma sociedade democrática. Então, essa é a convivência, é sermos capazes de nos perceber iguais, né, na nossa diferença, e fazer com que esses direitos sejam organizados. Essa pedagogia ela é fundamental para quem trabalha fora do ambiente escolar, com pedagogia, e principalmente com populações em situação de vulnerabilidade social, em que eles são marcados pela desigualdade, mas nós temos que trabalhar todo um processo de convivência para que eles possam atingir, né, os direitos que lhes são negados, a partir das políticas que se tem, inclusive as políticas educacionais. Então, esse é um elemento fundamental a ser trabalhado. E o outro é a hospitalidade, de uma autora portuguesa chamada Isabel Batista. Né? O Jesus Jales morreu. A Isabel Batista, eu conheço ela pessoalmente, ela é da Universidade Católica do Porto, e ela trabalha Emmanuel Levinas, a dimensão da alteridade em Emmanuel Levinas, que é um filósofo, e ela fala assim que a hospitalidade ela é um traço da educação, não existe educação sem hospitalidade. E hospitalidade não significa acolher o outro. Hospitalidade significa reconhecer que o outro me atravessa. Eu acho isso belo, que o outro me atravessa. Né? É a gente pensar na dimensão do hóspede como isso. Quando você, Sandra, recebe na sua casa um hóspede, o hóspede, ele bagunça a sua vida. Porque ele muda os seus horários, você tem que estar pendente a ele. Ele pode fazer uma pergunta do tipo assim, poxa, Sandra, me empresta uma pasta de dente que eu esqueci. Ele traz demanda que você não está preparado. Então, a hospitalidade não é só acolher o outro, porque o acolhimento ainda tem uma dimensão, uma primazia do eu. Eu abro a porta da minha casa para receber você. Eu abro a porta da minha vida. Esse é acolhimento. O hóspede, você fica suspenso no desejo do outro. Você quer tomar um café? Quer tomar um banho, precisa de pasta de dente, né? Vai fazer. Às vezes as pessoas entram para ficar na sua casa e ir num congresso, né? Aí o que acontece? Empresta a chave e fica preocupado que ele ainda não voltou. Esse é o hóspede. A educação passa por isso. Não só a imposição do conteúdo ou da presença do pedagogo naquele ambiente, mas aquele próprio ambiente, aquele contexto, clama do pedagogo outras dimensões. Vou dar um exemplo básico. Quando eu trabalhava numa ONG, perto ali do Morro do Macaco, o Morro do São João, no Grajaú, Engenho Novo, muitas vezes nós tínhamos que reorganizar as nossas atividades por causa do tiroteio. Isso faz parte do processo educacional. Não adianta falar, o Rio de Janeiro é violento. O Rio de Janeiro é violento, São Paulo é violento, Nova York é violento, Madrid é violenta, né? Hong Kong é violento. Toda cidade grande, ela traz sua violência. A dimensão não é ficar na reclamação do bairro, é ver que o bairro me atravessa, os outros que estão ali ao redor daquela ONG, do meu trabalho enquanto pedagogo, me atravessam. E eu preciso ser capaz de receber esses sujeitos, trabalhar com eles com novas formas de ser, de estar e de fazer com ele. Então, eu acho que é muito interessante essa dimensão da hospitalidade quando a gente traz. São dicas. Pensar no tempo, né, os novos tempos no qual eu vou ser chamado a atuar enquanto pedagogo. Depois, conviver com o outro não é da mesma forma, estamos convivendo de formas diferentes, e a forma de conviver com esse outro também vai me fazer pensar na forma de eu acolher e receber e se deixar atravessar também por esses outros. Então, isso também é algo que o pedagogo vai ter que pensar ao longo dos seus novos campos de trabalho, as novas formas de trabalho. E eu coloquei esse último ponto e deixo em aberto, porque novos campos de trabalho vão aparecer para o pedagogo. A educação à distância ela já é algo concreto, mas eu acredito que haverá agora um novo espaço, que é pedagogos que terão que trabalhar com as mídias sociais e fazer com que as mídias sociais sejam potencialmente elementos de educação. E quando eu falo mídias sociais, estou falando daquelas que nós conhecemos. Não vamos dar nomes aqui, estamos usando até uma delas para chegar até vocês. Né? Essas mídias mesmo, aquela mesma mídia que a gente vê fazer o pão, né, fazer o bolo, receita minuto, a gente vai ter que usar ela para educar. E vai ter um especialista, um pedagogo especialista nisso. Né? Vai ter que ter um pedagogo especialista para trabalhar o sistema híbrido.
Educação híbrida vai ser um novo campo de trabalho, você pode escrever isso. Um novo campo de trabalho, em que o pedagogo ele vai ter que se organizar para estar dentro e fora da sala de aula ao mesmo tempo. Ele vai estar dentro da sala de aula 2 horas e fora da sala de aula mais outras 2, para cumprir 4 horas das 20 que trabalha. Então, são novos campos de trabalho que vão surgindo e vão demandar da gente novas formações, novos cursos formativos também. Eu acredito que a pedagogia vai se renovar. Nós vamos aumentar a nossa grade curricular ou a nossa expertise curricular a partir das demandas que vão surgindo, que a gente não sabe quais são, mas ainda vão surgir com essa pandemia do coronavírus. Eu acho que ainda tem um último slide, que é o slide que eu termino. Né? Tem mais algum aqui? Esse terminei mesmo. Porque, e aí eu termino tudo com uma frase do Paulo, com um trecho do Paulo Freire, que é de um livro de 2018, que é a Pedagogia do Compromisso para a América Latina e Brasil. Né? O que é esse livro do Paulo Freire, de 2018? É um livro que é a compilação dos discursos que ele fez nas universidades latino-americanas quando ele ganhava algum título, tipo doutor honoris causa pela Universidade de São Luís, na Argentina, né, um prêmio na Universidade do Chile, o outro em Guatemala. Então, esses discursos foram recolhidos, né, e viraram um livro bem grosso, de 400 páginas, e que traz coisas muito interessantes. Eu queria amarrar o meu pensamento com ele, né, lendo esse discurso que ele fez na Universidade Nacional São Luís, na Argentina, em 1996, né, quando ele ganhava o título doutor honoris causa nessa universidade. Eu acho que é de 96, mas casa muito bem com aquilo que nós temos hoje enquanto pedagogos para o Covid-19, que é 2019, 2020 e 2021, né? Outra das convicções do docente democrático consiste em saber que ensinar não é transferir conteúdos de sua cabeça para a cabeça dos alunos. Ensinar é criar a possibilidade para que os alunos, desenvolvendo a curiosidade e tornando-a cada vez mais crítica, produzam um conhecimento em colaboração com os professores. Ao docente não cabe transmitir o conhecimento, somente cabe propor ao aluno elaborar os meios necessários para construir sua própria compreensão do processo de conhecer e do objeto estudado. O que os jovens querem é uma prova de que podem confiar em nós. E quanto mais sério é o docente, tanto mais creem nele. Tinha que terminar com ele, né? Eu acho que esse texto é um texto muito atual e que acho que dá muita discussão e pano para manga. Seria isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos nessa tarde de terça-feira. Excelente, Arthur, querido. Você tocou em questões aqui muito importantes, a reciprocidade, né? Esse acolhimento, a hospitalidade que vai para além desse acolhimento, né? E nós pensamos que é um momento de ressignificação desse profissional, né, que atua tanto nos espaços escolares quanto nos espaços não escolares. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, o professor Arthur voltará conosco em outubro, né, para um tema muito específico, que é o trabalho do pedagogo fora dos espaços escolares, e aí, mais especificamente, o trabalho do pedagogo social, né? E você trouxe questões, elementos importantes para a gente pensar essa formação, essa ressignificação, essa reciprocidade, que é algo que nos bastidores nós já estávamos conversando, né? Nós entramos nos bastidores às 16 horas e como esse momento da pandemia nos aproximou. Né? Então, assim, dentro do curso de pedagogia da Unicarioca, né, uma equipe maravilhosa de professores e professores tutores do curso de EAD também, como nós partilhamos, nós nos comunicamos semanalmente. Então, se você pensar desde a primeira turma, né, do curso de pedagogia, então eu estou lá dentro desde a primeira turma, nós não nos falamos tanto quanto no último semestre. Então, via WhatsApp, o e-mail, plataformas, reuniões. Então, nós acertamos algumas reuniões a partir das 22 horas, que é o melhor horário para todos nós. E como nos sentimos confortáveis em trocarmos essas experiências,
né, em partilharmos nossas dúvidas. E essa é a intenção dessa live, é refletirmos sobre essas possibilidades, sobre essas vivências, né? Nós não temos ainda respostas para tudo, mas assim, novos caminhos se abrirão para o curso de pedagogia, com certeza. Esse é um profissional que tem muitas frentes pela frente, né? Então, assim, outras oportunidades surgirão no âmbito desse trabalho de ensino híbrido, né? Então, eu concordo com você que e virão novidades por aí em 2020, 2021. E aí nós vamos começar agora com as perguntas, né? Porque as perguntas alimentam um pouco esse momento nosso de reflexão. Então, Ana, por favor, a Elisângela Marques, querida Elisângela, nossa ex-aluna, professora Arthur, pós-pandemia, o professor terá que buscar estratégias, pois muitos alunos, por não terem acesso à internet, perderam conteúdos. Como recuperar um ano praticamente perdido? Bom, esse aí é algo que a gente vai ter que construir juntos. Uma ideia, principalmente, é a ideia de reconstruir currículo, né? E o tempo desse currículo. Porque dentro de uma pandemia, como diz o professor Boaventura Santos, né, o que acontece é que vamos ter que fazer mudanças drásticas. E um currículo engessado, em que o aluno, no 5º ano, tem que aprender tal coisa, e se não aprender essas 3 coisas, não pode passar para o 6º ano, tem que cair. Então, a gente vai ter que ver o que foi conseguido desse currículo e fazer com que isso seja reorganizado e repensado para o próximo ano. Isso é um trabalho, isso dá um grande trabalho para quem está no ambiente escolar, né? Outro desafio, aí já emendando a pergunta da Elisângela, outro desafio é para quem está fora do ambiente escolar, em que ele não é a questão do escolar, ainda está marcado por esse conteúdo eu tive, esse conteúdo eu não tive. Eu não consegui pegar pela internet, então agora eu vou ter que fazer ele impresso, e vou ter que levar na casa do aluno, o aluno vai ter que pegar, eu vou ter que abrir o colégio para entregar para ele, depois ele vai devolver. Isso são formas que a gente vai ter que pensar com a comunidade escolar também. Não pode deixar a comunidade escolar de fora, que essa comunidade escolar, pais, né, os professores, né, a coordenação, para viabilizar os sistemas públicos, se for uma escola pública, né, esses são problemas desse ambiente. E os outros que estão fora do ambiente escolar, os outros pedagogos, serão os novos temas. Se você tem um problema na escola que será, né, os currículos colocados e postos mínimos para serem aprendidos e que não foram tidos, né, ao longo de um ano, e aí que é um ano perdido, e aí a gente pode até discutir o que é ano perdido ou não, já que a gente não está parado, e ao mesmo tempo a gente está em isolamento social para ficar saudável, então não é um ano perdido. Talvez um ano perdido seria se eu ficasse doente, né? Mas se eu estou fazendo isolamento para ficar saudável, não sei se é ano perdido, mas isso é uma outra discussão. Mas o outro problema é do pedagogo que trabalha no ambiente social e que terá novas demandas, novos questionamentos que ele não vai saber responder, que ele não vai saber lidar, né? Quantos educadores sociais não sabiam mexer na câmera? Não sabiam fazer um vídeo. Não sabiam fazer um vídeo. E tiveram que aprender a fazer vídeo. Né? Tiveram que aprender a acessar pelo stream do Facebook, ou teve que fazer uma chamada de WhatsApp com os alunos, né? E ficou perdido. Então, esse educador social, esse sujeito que está fora do ambiente, esse pedagogo que está fora do ambiente escolar, não vai ter o problema da ideia do currículo colocado pelo BNCC ou coisa parecida, mas vai ter temas que ele não sabe lidar, e com isso vai ter que conversar com outros profissionais, como da informática, como das ciências da computação, para poder trabalhar isso, do marketing, da comunicação, para poder trabalhar isso dentro dele, autoformação, para poder organizar a hétero e a ecoformação com aqueles que não estão no ambiente escolar, né? Então, eu acho que... E complementando também, daí porque o pedagogo, na formação inicial,
ele tem inclusive uma disciplina chamada planejamento, né? Justamente porque é nesse momento que vai atuar, né, com a comunidade escolar, né, com a escuta ativa, né, vai funcionar muito para que sejam replanejados esses conteúdos, né? Então, por exemplo, se você trabalha com PPP, se o projeto político-pedagógico da escola está organizado em habilidades e competências, quais são as principais habilidades e competências? Né? Então, você parte daí para selecionar esses conteúdos, né? Porque a gente fica muito ainda preocupado com os conteúdos, né? Os conteúdos que não foram ministrados. E eu penso que nós devemos deslocar esse olhar para um olhar muito mais de habilidades e competências que eu pretendo que meu aluno desenvolva, né? E nesse sentido aí entra o pedagogo, né? Perfeitamente. Até porque o projeto político-pedagógico não pode ser algo engessado. Ele tem que ser pensado o tempo todo e repensado pela comunidade. A gente tem que sair dessa ideia do currículo, o currículo engessado, o conteúdo. O menino está sem conteúdo, né? Eu fico achando isso. O que é uma escola, um professor bom? É aquele que tem uma porção de matéria no caderno. Que meu filho está no caderno. Não, isso não é um bom professor. Então, eu estou criando um aluno copista. Quem disse que porque eu copiei eu aprendi? Não. Então, quer dizer, repensar. Isso que você fala, Sandra, é maravilhoso. As competências e habilidades que eu quero que o aluno tenha, e aí eu acrescento as atitudes. Que atitudes que eu tenho, que eu quero que esse aluno tenha em relação ao conteúdo que foi ministrado, trabalhado, e aquele que não foi, e que ele precisa pesquisar. Porque pesquisa é uma atitude. É uma atitude do aluno. Trazer as perguntas daquilo que foi pesquisado. Isso também é uma atitude a ser trabalhada junto com as competências e habilidades. Aquilo que a gente chama de estar, né? Competências, habilidades e atitudes. Eu acho que a gente tem que tirar o foco do conteúdo e passar a puxar, né? Competências, habilidades e atitudes que eu quero criar nesse aluno no 5º ano, que tem essa faixa etária, né? Que tem esse desenvolvimento psíquico, né? E cognitivo, para que ele possa avançar para o 6º ano, independente do conteúdo. Ótimo. Ana, uma outra. Bom, a Tatiana, aluna concluinte em 2020.2, Tatiana Ulhavinas. Dentro desse contexto de distintos grupos sociais, como se dá ou deveria ser a formação do educador, da educadora, dentro de uma perspectiva plural, que atenda de fato às múltiplas realidades? Bom, primeiro, eu acho que eu vou continuar reforçando a ideia de nós pensarmos a convivência e a hospitalidade como pedagogias para a gente atuar dentro e fora da sala de aula. E aí, convivência não é só estar junto, convivência é você ser capaz de ter empatia e fazer com que aquilo que o sujeito não tem, ele possua. Então, dentro da realidade e o contexto que nós temos, é um contexto discriminatório, né? O que eu posso fazer? Porque também é aquela história, nós não somos psicólogos, o pedagogo não é psicólogo, o pedagogo não é assistente social, o pedagogo ele não é advogado, mas ele tem que trabalhar com uma dimensão que ele possa conversar com o psicólogo, com o assistente social e com o advogado. Ele tem que saber o que é dele e o que é do outro, até para orientar os sujeitos para que ele possa buscar os lugares que necessitam. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro elemento. Conviver com o outro, que significa entender a sua realidade e ver aquilo que a realidade que ele possui e a realidade que ele quer e consegue almejar encontrar, e a hospitalidade no sentido de você, muitas vezes, abrir mão de coisas prontas que você traz para poder se colocar diante da necessidade do outro. E, às vezes, reconhecer, não dou conta de fazer isso. Quem vai, então, nos ajudar? Porque não é só ajudar o aluno, é problema do aluno. Não, é problema do educando. Se eu estou naquele campo de trabalho como educador social, dentro daquela ONG, aquele educando, o problema dele passa a ser também um pouco meu, né? É claro que quando eu for embora, eu vou voltar para minha casa e ele fica, mas eu tenho que estar ali também pendente, né, dentro desse processo e ver, vamos conversar, quem nós vamos articular, como é que você vai fazer? Às vezes, eles precisam de orientação. Onde chegar, como chegar, quando chegar, de que forma chegar. Às vezes eles não sabem falar a demanda dele.
Quando você está fora do ambiente escolar, as pessoas falam, eu não sei como conseguir um documento. Você não vai dar o documento para ele, mas você vai falar, olha só, chega lá, você vai em tal secretaria ou vai em tal lugar, a assistente social vai te dar esse documento, você vai preencher dessa, vem cá, vou te ajudar a preencher esse formulário. Não você vai fazer por ele, você vai sentar com ele e vai fazer. Então, isso é parte do processo educacional fora do ambiente escolar. É viver com essas múltiplas realidades. E que é um problema, aí eu termino, é um problema. O nosso cérebro, ele é autorreferente. Então, a gente sempre acha que o outro deve fazer exatamente aquilo que eu penso, da forma que eu faço, que eu acho melhor. E isso é mentira. Isso é pseudo-realidade que a gente vive. Né? A gente sempre coloca a gente como referência. Não é. O outro, ele é referência de si mesmo. E nós temos que entrar nesse espectro do outro para poder entender e fazer com que ele construa o que seja cognitivo dele, não meu. Mas isso a gente precisa estar bem, ser hospitaleiro, se abrir para essas realidades que são complexas. Tardif e Lessard, né? O trabalho do docente é complexo e composto. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Inclusive, quando os alunos comparam, né? Porque o professor X é diferente. Tardif, né? A sua formação, as suas vivências, valores, é isso que assim, colabora, ou que te constrói enquanto profissional, enquanto professor, né? Tardif. Ana, bom, Arthur Pedro, nosso querido Arthur Pedro, concluinte agora 2020.1, de que forma o atravessamento do contexto socioeconômico de grupos socialmente vulnerabilizados tomará lugar nas discussões educacionais do ensino híbrido, ou EAD, na sua visão? Bom, a partir do momento em que eu trabalho que educação é para todos, aí eu pego o artigo 205 da Constituição, que fala educação é direito de todo cidadão brasileiro. É um artigo 205. Isso é educação, seja ela... Ele não fala que é educação escolar, é educação no todo. Então, ela é escolar e não escolar. Né? Então, como direito, o Estado, os sistemas de governo, a sociedade civil, ela se faz responsável para que os sujeitos tenham acesso a essa educação. Então, a gente parte desse princípio. À medida em que eu sou atravessado por contextos pandêmicos, em que eu exacerbo a discriminação dos grupos sociais, com certeza essa deve ser a pauta de discussão também, a pauta de discussão, não só essa, mas também a pauta de discussão a respeito de ensino híbrido e EAD, que é a questão que eu falava para a professora Sandra da UERJ, né? Por que a UERJ está protelando tanto entrar no ensino e nós estamos voltando em setembro para o ensino? Porque a gente tem que pensar como é que voltamos de uma maneira a não excluir ninguém. Numa universidade que fala sobre cotas, como é que a gente começa o ensino e tem pessoas que não têm um equipamento ou não têm acesso à internet para receber os conteúdos? Então, tem gente que vai estudar e tem gente que não vai estudar, tem gente que vai poder e não vai poder. Então, não é só eu montar a plataforma, né, com os conteúdos, os vídeos, e o aluno fica livre. Ou, às vezes, eu já vou falar assim, o ensino híbrido é bom, porque aí a avaliação ela é feita de outra forma, é mais livre. E, para mim, esse é o de menos no planejamento. Todos terão, de alguma forma, o acesso a essa educação. Eu vou dar um exemplo agora. Lá no Paraná, na cidade de Maringá, o pessoal os educadores sociais, as ONGs, estavam lutando por pontos de internet grátis, para que os sujeitos pudessem, nos bairros, ter um ponto no qual eles tenham acesso à internet, mas é internet de qualidade. E eles conseguiram. Isso é fundamental, porque nem que eu tenha que ter um lugar específico para que eu possa ter internet para as outras pessoas. Como é que eu começo a aula em Maringá se eu não dou acesso, né, em determinados locais para que as pessoas possam, pelo menos, ir ali para poder conversar e verem o que tem? Então, nós não temos pontos de acesso de internet. Porque uma coisa que quem já foi a Cuba, eu fui a Havana em 2018, as praças têm internet. É claro que eu não estou comparando o Brasil com Cuba, pelo amor de Deus. Mas você tem uma preocupação de um acesso
ao mínimo, para que o outro possa discutir questões que são questões básicas, de direito da Constituição. Da Constituição. Não, eu estou falando na área da educação. Poderíamos ficar aí falando de todas as outras áreas, mas no estrito da educação, esse é um dos pontos, e é para nós agora principais na discussão do ensino híbrido ou EAD. Muito bem, a Ana vai enviar a última pergunta. Luana Neto Monteiro, nossa aluna formanda também. Boa tarde, professores. Como lidar com a falta de compromisso de alguns pais com os conteúdos dados na educação infantil? Como posso criar estratégias para lidar com os meus alunos na volta às aulas? A educação infantil é um ponto de interrogação, né? Nem tenho propriedade para falar isso, porque é a grande reclamação, né? Porque as outras disciplinas que são mais de base conteudista, você manda o conteúdo e tudo mais, vai. Mas na educação infantil, em que você tem que organizar essa ideia da motricidade humana, do desenvolvimento, do trabalho, né, das mãos, do corpo, preparar esse corpo, né, para que ele possa receber o conteúdo, construir um conteúdo com ele, é mais complexo, né? E aí, como lidar com esses pais? Se a gente, que na verdade a educação infantil vai ter que se trabalhar com os pais, né? Porque esse pai faz responsável por ser o tutor desse aluno. Você tem um professor, mas você tem um tutor, que é aquele que vai organizar em casa esse conteúdo. Eu acho que se você não fizer não é parceria com pai e mãe, não. É realmente um pacto. Existe um pacto mínimo de coisas mínimas que devem acontecer para que esse aluno possa ter o seu desenvolvimento organizado e reorganizado no tempo de pandemia, sabendo que não adianta cobrar do pai a mesma proatividade que se tem em sala de aula. Né? Dentro da sala de aula, a casa da criança, ela não tem brinquedoteca. Às vezes a casa da criança não tem quintal para a criança brincar, não tem parquinho. Então não tem como você exigir desse pai que ele faça da ordem do impossível. Ele vai ter que fazer com os elementos que ele tem o máximo que ele puder. Então, é uma conversa mais de pai e professor do que o próprio aluno. E a primeira estratégia que eu tenho para lidar com os alunos quando voltam em sala de aula é perguntar: oi, tudo bom? Como é que você se sente? Que ninguém aprende se você não souber como é que a pandemia atingiu esse aluno, afetou esse aluno. Se ele tem na família 4, 5 mortos por causa da Covid, como é que esse aluno vai aprender alguma coisa? Não tem como. O primeiro momento será um momento de receber e hospedar esses alunos na sala de aula. É falar assim: então, vamos sentar em roda e vamos conversar. O que foi esse momento? Como é que está sendo viver de máscara? Como é que é angustiante? Deixar essas angústias, essas tristezas, essas preocupações, esse momento em que a criança desabafa, para que depois eu possa vir com o conteúdo. E aí eu falo, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Quando abrir e eu puder entrar novamente para abrir para as oficinas, para os momentos de recreação dentro do terceiro setor, né? No hospital, quando eu voltar com as classes hospitalares, nos museus, eu vou ter que conversar sobre esse tempo histórico. E aí eu não preciso ser psicólogo para fazer isso. Eu posso fazer a criança pintar, desenhar, se expressar. A arte, que é nossa, a arte é do professor. A arte é uma forma de eu mostrar o que eu sinto, é eu expressar mais do que as palavras e fazer com que isso, de alguma forma, tenha significado. A arte, para mim, ela é o grande catalisador de representações. A palavra não dá conta de tudo, mas a arte dá. Uma pintura, uma colagem, uma dança, uma dramatização. Uma dança, e aí dança contemporânea mesmo, que o outro se solta, né? É uma brincadeira em que o outro pode extravasar a sua raiva, a sua tristeza. Nós podemos fazer isso. Eu acho que é para isso que serve aulas de ludicidade para o pedagogo, para a gente articular a arte com o afeto que eu não consigo expressar com as palavras, eu consigo expressar com o corpo. A disciplina, arte, cultura, educação, o corpo, recreação e jogos, né? Nos ajuda muito a pensar. E eu vejo também como uma grande oportunidade, as escolas vão estreitar, os pais responsáveis, né? E aí os pais responsáveis estão vendo uma oportunidade
de estreitar essa relação com as escolas. E vice-versa, né? Essa necessidade de participar mais, de entender esse processo. Com a pandemia, eu acho que isso ficou muito... Eu acho que é o momento das escolas repensarem essa relação e trazerem esses pais para a escola para que eles possam compartilhar. Não como professores, mas entenderem os processos e como é que se dão dentro das escolas. Maravilhoso Arthur, o que você falou. foi excelente. Muito bom estar com você. Imagina. Gostaria de agradecer a sua presença. Em outubro teremos você novamente conosco. Agradecer a todos os participantes que de alguma forma contribuíram para enriquecer essa tarde. Agradecer o marketing da Unicarioca, Ana Paula, Felipe, que estão aqui nos bastidores. E até uma próxima oportunidade. Pedagogia é isso, né? Um movimento constante e permanente de reflexão e de ressignificação. Então, contem conosco e até a próxima live. Tchau, obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada.